Salve, queridos! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ateísmo na Bíblia, né? E esse, só para deixar claro, esse vídeo não tem intenção nenhuma de converter ninguém, nenhuma pessoa, a qualquer religião que seja. Como eu sempre falo, todos são muito bem-vindos nesse canal, não importa a fé que professem, e mesmo aqueles que não acreditam em nenhuma religião. Aliás, só para deixar claro, eu admiro muito, né, quem não acredita em nada, né, os ateus, porque, vou te contar, né, enfrentar a vida com todas as dificuldades e problemas, sem ter ou sentir que Deus está por perto, requer uma coragem e resiliência admiráveis, né? Como eu falo que é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Então hoje nós vamos tratar dessa questão, né, do ateísmo, mas antes é importante a gente esclarecer alguns conceitos, né? Primeiro, o que é o ateísmo, né? É a posição de não acreditar na existência de Deus ou de nenhum outro Deus, né? E a pessoa ateia, ela pode chegar a essa conclusão por várias razões, né? Falta de evidências, convicções filosóficas, uma visão científica, ou até rejeição dos argumentos religiosos. O ateísmo ele tem duas variações: o chamado ateísmo forte, o positivo, que afirma categoricamente que não existe nenhum Deus, e o outro que é o ateísmo fraco, ou negativo, que é simplesmente não crê, mas não afirma com certeza que Deus não existe. Ou seja, em resumo, o ateu lida com a crença, assim, ele não crê. Existe um outro conceito chamado de agnosticismo, né? O que é? É a posição da pessoa de que ele acredita que não é possível saber se Deus ou se deuses existem ou não, né? Então o agnóstico não necessariamente nega ou afirma uma existência divina. Ele diz que o conhecimento sobre isso está fora do alcance humano. E mesmo no agnosticismo tem também duas divisões: o chamado agnosticismo forte, que sustenta que é impossível saber, em princípio, sobre a existência divina, e o agnosticismo fraco, que acredita que no momento não há conhecimento suficiente, mas admite que talvez seja possível saber no futuro. Então, em resumo, o agnosticismo lida com o conhecimento, né? Ele diz que não sabe, e talvez não seja possível saber. Então, a diferença essencial é que o ateísmo ele trata da crença, não acredita em Deus, e o agnosticismo trata do conhecimento, não sabe se Deus existe. Então, uma pessoa pode ser ateia e agnóstica ao mesmo tempo, então ele não acredita e considera que não há como saber, ou teísta e agnóstica, acredita, mas admite que não pode provar. Tá certo? Então, feito esses esclarecimentos, hoje, então, vamos tratar agora, então, do tema, né? Esse tema que é mais antigo do que muitos imaginam, né? E algumas pessoas acham que é moderno, né? Que é o ateísmo, porque algumas pessoas acham que no passado todo mundo acreditava em Deus e agora, com a modernidade, com as coisas, as pessoas passaram a não acreditar. O que não é verdade. Ateísmo sempre existiu na história da humanidade. Então, negar ou ignorar Deus é mais velho que a própria escrita dessa Bíblia, né? Então, as primeiras páginas do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, como sabemos, já falam disso. Então, não é apenas sobre o que se crê, é sobre como se vive. Então, você pega o Salmo 14, por exemplo, e o Salmo 53, lá diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, a palavra tolo aqui no hebraico é Nabal, que não é simplesmente alguém sem estudo, é aquele que rejeita a sabedoria, despreza a ordem de Deus, vive como se não houvesse consequência. Então, não há Deus, né? Que ele diz é dentro do coração, na intimidade. Então, talvez até frequente o templo, tal, mas vive como, né, se Deus não estivesse ali. E isso não é só gente que fala que não acredita, mas também aquele que crê na teoria e nega na prática, né? Então, a gente pode chamar isso de um ateísmo prático, né? Aquela pessoa, eu creio isso aqui, mas não vive na prática. Então, ele anda lado a lado com a história humana, e isso, né, anda
ao lado, né, com o ser humano desde a criação do homem. Então, quando a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 3, diz lá, ali a serpente não diz, Deus não existe. Ela pergunta, é assim que Deus disse? E depois contradiz, certamente não morrereis. Então vejam, ela não apaga Deus do discurso, mas ela tenta apagá-lo da confiança da pessoa, né? Mas isso não é só desobediência, é mais do que isso, né? É colocar-se como uma medida final do certo e errado. Então, Adão e Eva, eles decidiram que sua opinião valia mais que a palavra de Deus, né? E isso é o primeiro ato de viver como se ele não fosse digno de ser ouvido. Então, não tem Deus, a nossa opinião é que vale só, então vamos viver assim. E aí, né, séculos se passam, e a gente chega no Êxodo, no capítulo 5, né, quando Moisés, né, lembrando o livro do Êxodo, trata da questão da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, Moisés chega no faraó e diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. E o faraó responde, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço nenhum Senhor, né? E aí o faraó, né, ele bebia do Nilo, ele adorava o sol, tinha dezenas de deuses, era um povo politeísta. Mas apesar de ter vários deuses, nenhum deus era acima dele. Então reconhecer o Deus hebraico, o chamado Yahvé, né, seria abdicar do próprio trono. Então, esse é o ateísmo explícito. Então, não apenas ignorar, mas desafiar Deus. Então, e aí então Deus mostrou quem governava, né? E aí ele manda as 10 pragas, cada praga foi um golpe contra um deus egípcio. Então ele fala, Deus mandou as pragas lá, o gafanhoto, não sei o quê, pulgas, papapá. Mas a gente não, pouca gente sabe, né, o que significaram aquelas pragas. Então, a cada praga tem a ver com um deus que era adorado no Egito, né? Então era o Nilo, o Sol, o próprio faraó era um deus, né? O filho dos deuses. Então não foi só a libertação de Israel, foi uma proclamação universal de Deus. Então, ainda no Êxodo, né, essas 10 pragas, eu vou falar de cada uma delas, não foram eventos aleatórios, manda umas pragas lá, não, né? Essas pragas tinham um significado espiritual simbólico profundo. Cada praga confrontava diretamente alguma divindade ou crença central da religião egípcia. Então Deus, por meio de suas pragas, né, das pragas, mostrou que ele é soberano sobre todos os elementos que o Egito considerava divinos. Então, por exemplo, né, a primeira praga, qual foi a primeira praga? A primeira praga foi que as águas do rio Nilo foram transformadas em sangue, né? Tudo está no livro do Êxodo, isso. E aí daí que a água do rio Nilo foi transformada em sangue? Isso diz respeito a 2 deuses. Um chamava Hapi, que era o deus do Nilo, considerado provedor da vida e fertilidade da terra, e Osíris, né, que tinha um corpo, segundo a mitologia, estava ligado ao rio Nilo, o rio era seu sangue, né? Qual foi o significado disso? Então, o rio Nilo era visto como a fonte da vida no Egito, né? Então, transformá-lo em sangue era uma demonstração que o Senhor, né, que Deus tinha poder sobre a principal divindade da fertilidade, sobre a própria vida, né, que era a veia vital da nação. Né? Então, um desertão miserável lá, o que mantém a vida é o rio Nilo, né, nas enchentes do Nilo. Então, é um pessoal que, né, tinha condição de plantar, de comer por causa do Nilo. Aí a segunda praga, qual foi? Foram o envio das rãs por toda a terra, né? E aí, por que rã? O que tem a ver rã no Egito? Então, era uma outra deusa, um tal de Requete, que era uma deusa com cabeça de rã, associada ao nascimento, fertilidade e renovação da vida. E qual foi o significado disso? As rãs eram sagradas e não podiam ser mortas, né? É como se fosse a vaca na Índia, entende? Então, o excesso das rãs, em vez de bênção, tornou-se maldição, mostrando que só Deus controla a vida e a fertilidade. Então, era rã tudo quanto era lugar, você não conseguia nem andar na rua, tanta rã que tinha. A terceira praga foram os piolhos ou mosquitos.
Então, qual foi o deus, né, que foi atingido com essa praga? Foi um tal de Geb, que era deus da terra. E qual foi o significado? O pó da terra se transformou em piolhos ou mosquitos, mostrando que o Senhor ele tem domínio sobre a terra física e sua criação, né, contrariando a ideia de que Geb controlava e protegia o solo e os seres vivos. Quarta praga foi um enxame de moscas. Qual foi o deus atingido? Um tal de Kepri, deus com cabeça de escaravelho associado à renovação e ao nascer do sol. E qual foi o significado? O deus escaravelho, inseto sagrado, era considerado protetor. Então aqui os insetos se tornaram praga, provando que o Senhor controla até mesmo as criaturas que os egípcios veneravam. Aqui tem uma questão também do escaravelho, que o faraó era enterrado com o escaravelho, porque você já deve ter visto isso. Por quê? Porque depois que ele morria, o coração dele ia ser pesado, né? Não é pesado fisicamente para saber a massa dele, o peso, não é isso. É pesado para ver se tinha sido uma boa pessoa. Então, para dar uma ludibriada, eles colocavam, quando embalsamava lá o faraó, colocava o escaravelho no lugar do coração. Para quê? Para quando for pesado, colocar o escaravelho e não, para ver se, né, para dar uma enganada e ver, tá bom, o coração do faraó não era um coração pesado porque colocou lá um escaravelho. Você vê que essa coisa de dar jeitinho não é só de brasileiro, tá certo? Bom, quinta praga, morte do gado. Qual foi o deus atingido? O deus Lápis, que era um touro sagrado, era símbolo de força e fertilidade, né? E outro era o Hathor, com H, né? Era uma deusa com cabeça de vaca associada à maternidade e ao amor. Qual que era o significado? O gado era símbolo de riqueza e poder, evidentemente, né? Assim, imagina ter um gado naquela época, né? Puxa vida, né? Ter um rebanho era muita riqueza, né? Então a morte dos rebanhos mostrou a impotência dos deuses que deveriam proteger esses animais. A sexta praga foram as úlceras e feridas. Quais foram os deuses atingidos? Um tal de Sekhmet, que é a deusa da guerra e das doenças, e suposta curadora, claro, e Imenhotep, que era o deus da medicina. E qual foi o significado disso? Nem as divindades curadoras puderam impedir a enfermidade, revelando o domínio de Deus sobre a saúde. Sétima praga, chuva de pedras e fogo, né, um granizo. Deuses atingidos, Nut, né, deusa do céu, Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade. Qual foi o significado? Os deuses do clima e do céu não puderam evitar a devastação vinda do alto. Oitava praga, gafanhotos. Essa todo mundo lembra, né? Os gafanhotos, da praga do Egito e tal. Qual foi o deus atingido? Um tal de Set, que é deus das tempestades e da colheita. Com qual significado? Os gafanhotos destruíram a vegetação, mostrando que Deus é soberano sobre as colheitas e o sustento. A nona praga, trevas, né? O deus atingido, qual foi? Deus Ra, né? O deus Sol, a principal divindade do Egito, o deus mais importante. Qual foi o significado disso? Cobrir o Egito de trevas foi um golpe direto contra o deus mais poderoso da religião egípcia, provando que o Senhor é o Criador da luz e que domina sobre ela. E finalmente a décima praga, que essa também é conhecida, né? A morte dos primogênitos, que são os filhos mais velhos, né, dos egípcios. E o deus atingido foi o próprio faraó, né, que era considerado filho de Ra e divinizado como deus divino. E também a deusa Ísis, que é a deusa protetora das crianças. Qual foi o significado? A morte dos primogênitos foi um ataque final à autoridade divina atribuída ao faraó e ao panteão de deuses que supostamente protegia a vida. Então, cada praga foi minando aqui todos os principais deuses, né? Para falar, esse teu Deus aí não é nada, né? Existe um Deus maior. E aí, então, voltando para a Bíblia, outra parte, né? Nós temos Nabal, no livro 1 Samuel, capítulo 25, e Nabal, seu nome significa tolo, né? Então, quando o rei Davi, fugindo do primeiro rei, que foi Saul, né, ele pediu alimento, e Nabal respondeu com desprezo: quem que é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele ignorou que Deus estava com aquele jovem, né, Davi, e ele
Era uma pessoa que vivia cercada de banquetes, né? Era um arrogante, e até que seu coração parou. Então a Bíblia diz que Deus o feriu e ele morreu, né? E não percebeu que tudo era provisório. Num outro livro, que é o livro de Juízes, nós temos, né, uma parte que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito, né, reto, aos seus próprios olhos. Em Juízes 21, que diz isso, né? E isso então era o ateísmo prático coletivo, né? Cada um fazia o que queria. Quando uma sociedade inteira remove Deus como referência, cada um cria sua própria lei. E quando isso acontece, a injustiça encontra terreno fértil, né? E em Jeremias, no capítulo 2, tem uma imagem que é forte, que é, lá diz, né, o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram, né, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, frágeis, ruins, né, que não retêm água. Então, trocar Deus por qualquer outra fonte é escolher sede eterna. Não é sede física, né? A sede de que o próprio rei Salomão, em Eclesiastes, ele fala disso, né, que eu já falei aqui, e tem um vídeo sobre Eclesiastes, que ele fala, cara, eu já procurei ser a felicidade em tudo quanto é lugar, não achei, já tentei de tudo. Só quando eu, né, volto meus olhos para Deus, é que eu vejo que as coisas fazem sentido. Então, não adianta, né? As pessoas podem escolher um ídolo de pedra, pode ser uma ideologia brilhante, né? Se não é um manancial divino, acaba secando mesmo. E aí a gente necessariamente tem que passar por Paulo, né? A carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1. Ele é claro, né? Ele fala que Deus se revela pela criação. O problema não é a falta de prova, é a rejeição de Deus. Então, Paulo diz que os homens suprimem a verdade, né, e trocam a glória de Deus por imagens e criaturas. Por quê? Porque é mais fácil, é mais tangível, é físico, né? É como quando hoje dizem que tudo veio do nada, né? É mais fácil dizer acaso do que admitir um Criador. Então, muita gente que se defende, né, que se fortalece, né, na ciência. Ah, foi tudo sorte, foi tudo acaso, né? É mais fácil admitir isso do que admitir um Criador. E já que estamos falando de ciência, né, grande parte dos ateus eles se escoram na ciência. Então vamos falar de ciência especificamente. Vamos falar de matemática, né? Não tem algo mais racional do que a matemática. Então, falando de ciência, vamos falar de Big Bang, né? Que dizem que a ciência diz que a origem do universo foi o Big Bang. Bom, primeiro que a pessoa que idealizou essa ideia do Big Bang foi um padre, né, chamado Georges Lemaitre. Foi ele que falou, né? Ele que criou essa primeira ideia do Big Bang. Então, e aí a gente vê assim, o universo, ele não existe de qualquer forma, né? O universo todo, de qualquer jeito. Só para vocês terem uma ideia, existem 122 características específicas que são milimetricamente ajustadas para que a vida na Terra fosse possível. Ou seja, a vida, assim, dificilmente ela pode existir por acaso, né? Porque a chance de algo conseguir, né, ter um alinhamento milimétrico em todas as 122 variáveis é de uma chance em 10 elevado a 138. Como assim? Pois é. Porque, olha só, para que a vida na Terra seja possível, a gente tem que ter milimetricamente ajustado o nível gravitacional, transparência atmosférica, o nível de oxigênio no ar, a constante cosmológica, a carga do elétron, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo, entre as outras 114 variáveis, mais 114. Então, assim, existe um princípio matemático que se chama princípio de Borel, que diz que para algo acontecer, né, em uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Imagina o que significa uma chance em 10 elevado a 138, então. Né? Então, assim, uma chance em 10 a 51 é 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52
é 100 vezes impossível. Então imagina 10 elevado a 138. Né? E mais, não é só isso, o universo depende de constantes físicas que, se fossem alteradas em uma parte em 10 elevado a 60, tornaria a vida impossível. Então são centenas de ajustes precisos, todos eles calibrados, como se alguém ou alguma força maior tivesse feito isso intencionalmente. Então, fazendo uma analogia bobinha, imagina uma pessoa que pega todos os ingredientes para fazer um bolo, joga para cima e quando o bolo cai, ele cai pronto no chão. Né? Por quê? Porque as variáveis se misturaram e o bolo ficou pronto. Né? Para que a vida seja viável no universo, é muito mais complicado do que o bolo. Né? Essa analogia boba que eu fiz do bolo, ela tem menos variável do que a vida na Terra. Tá certo? Então, voltando à Bíblia, né? Você pega então Tito, no capítulo 1, ele alerta sobre aqueles que professam conhecer Deus, mas o negam pelas obras. Então, isso aí é que ele chama de ateísmo de fachada. Por fora, aparência de piedade e tal, por dentro, vida sem Deus. Então, no indivíduo sem Deus, perde-se a bússola, como diz no Provérbios 29. Né? Na cidade, invertem-se os valores, em Isaías 5, e a opressão cresce. Isso está no Salmo 10. Então, não é teoria, né, essa história de negar Deus, é um padrão histórico. Né? Isso aconteceu em Israel, aconteceu em impérios e acontece até hoje. Então, hoje, né, a gente dá nomes bonitos para o ateísmo, que é o ateísmo científico, humanismo secular, pós-modernidade. Mas é a mesma coisa, é Babel com arranha-céu, é Faraó com um tanque de guerra, é Nabal com ação na bolsa. O formato muda, a essência é a mesma. Então o ateísmo não é uma coisa moderna que depois da revolução científica veio o ateísmo. Não, o ateísmo sempre existiu. Né? Então, para Deus, o ateísmo é uma postura de coração e vida que ignora ou rejeita a sua autoridade, levando à corrupção moral e ao vazio espiritual. Que acho que esse é o pior, né? O vazio espiritual. Então, para Cristo, é viver sem referência ao Pai, centrado no próprio controle ou nas riquezas, né? Resultando em perda do sentido eterno. Em toda a Bíblia, o problema não é apenas não acreditar, mas substituir Deus por outra confiança. Seja ela um ídolo, o próprio ego, ou os bens. Né? Em João 8, versículo 24, Jesus disse aos fariseus: se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Aqui ele coloca a fé nele como condição central para a reconciliação com Deus, mostrando que a incredulidade, que é uma forma espiritual de ateísmo, tem consequências eternas. Então, como diz o Salmo 33, o Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Ele continua olhando. A história ainda está sendo escrita e cada um de nós, crente ou não, está inserido nela. Né? E é como que eu falo, né? Eu não tenho problema algum com a pessoa que diz que não acredita em Deus. Eu sou ateu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu me preocupo com o que essa pessoa, esse ateu que não acredita em Deus, a minha preocupação está com o que é que ele colocou no lugar de Deus em sua vida. Um abraço e até o próximo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.